Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Na aula de hoje, nós vamos colocar em prática o uso das estruturas de repetição que nós aprendemos na aula anterior. Para isso, nós vamos desenvolver um aplicativo que gera a tabuada do 1 ao 10. Relembrando, as estruturas de repetição são usadas quando precisamos que determinados comandos se repitam no nosso aplicativo. Nós temos, por exemplo, a estrutura de repetição chamada for. Essa estrutura de repetição é indicada em situações onde sabemos exatamente a quantidade de repetições que devem acontecer. Também temos a estrutura while, que é uma estrutura de repetição usada em casos onde temos uma condição para parar a repetição. E por fim, nós temos a estrutura for each. A estrutura de repetição for each é indicada para trabalhar com listas. Nós vamos criar um aplicativo que exibe a tabuada para o usuário, de acordo com o número informado por ele. Para a gente entender melhor como o aplicativo funciona, nós vamos ver o algoritmo dele. O primeiro passo é o usuário digitar o número da tabuada. Após isso, o usuário deve clicar no botão Ver tabuada. Então, o aplicativo calcula a tabuada do 1 ao 10 usando o número digitado pelo usuário. E por fim, o aplicativo exibe a tabuada completa na tela para que o usuário possa consultá-la. Para a aula não ficar muito comprida, a gente vai dividir ela em duas partes. Na primeira parte, nós vamos desenvolver o designer do aplicativo. E na segunda parte, nós vamos concluir o desenvolvimento criando a lógica do nosso aplicativo. Para começar o desenvolvimento do aplicativo, eu vou vir aqui no menu Projetos, Iniciar novo projeto. Vamos chamar esse projeto de Tabuada. Como combinado, nessa primeira parte nós vamos desenvolver o designer do aplicativo. A primeira coisa que eu vou fazer é alterar o título da tela, onde está escrito Screen 1, eu vou escrever tabuada. Então eu venho aqui nas propriedades e procuro a propriedade título e troco o texto para tabuada. E aqui ele já altera para mim. Como nós vimos, o nosso aplicativo vai precisar de um campo de texto onde o usuário vai poder informar qual o número da tabuada que ele quer consultar. Para isso, eu venho aqui na interface de usuário e uso o componente caixa de texto. Eu vou começar alterando a largura desse componente. Então eu venho aqui na propriedade largura e marco a opção preencher principal. Assim ele ocupa a largura da tela inteira. Eu também vou alterar a propriedade dica. Essa dica, relembrando, ela é um texto que aparece no fundo do campo quando o aplicativo está no celular. Então aqui em dica eu vou escrever digite o número da tabuada. Assim o usuário vai saber o que ele tem que informar nesse campo. Nessa caixa de texto, eu também vou marcar a opção somente números, assim o usuário não vai conseguir digitar texto dentro dela. Essa é uma forma de evitar que o usuário digite um texto no campo e acabe acontecendo um erro no nosso aplicativo. Eu também vou alterar a propriedade alinhamento do texto, eu vou deixar alinhado ao centro. E também vou marcar a opção fonte negrito, só para o número ficar um pouco mais destacado. Além disso, nós precisamos alterar o nome dessa caixa de texto. Então eu venho aqui e clico na opção renomear. Eu vou chamar ela de caixa de texto número tabuada e clico em OK. O segundo passo é adicionar um botão para que o usuário possa clicar nele após informar o número da tabuada. Então eu venho aqui na interface de usuário e vou usar o componente botão. A primeira coisa que eu vou fazer é alterar o texto desse botão. Então eu venho aqui na propriedade texto e onde está escrito texto para botão 1, eu vou escrever ver tabuada. Além disso, eu vou alterar a largura dele também para a opção preencher principal. Eu vou alterar a cor de fundo dele para azul. Eu vou deixar a fonte negrito, marcando essa opção aqui.
E a cor do texto eu vou deixar branco. E para concluir, eu também vou renomear esse componente. Em vez de botão 1, eu vou chamar ele de botão ver tabuada. E clique em OK. E para concluir o designer do nosso aplicativo, nós precisamos de uma caixa de texto onde a tabuada vai ser exibida. Por enquanto, eu tenho uma caixa de texto onde o usuário vai informar o número da tabuada e um botão para que ele clique após ele ter informado o número. Agora eu venho aqui na interface de usuário e vou usar novamente a caixa de texto. Eu vou marcar a opção fonte negrito para que a tabuada fique com o texto mais destacado e o tamanho da fonte eu vou deixar 20. A altura eu vou também marcar a opção preencher principal, assim ele ocupa a altura restante da tela do celular. E a largura eu também vou marcar a opção preencher principal para ele ocupar a largura inteira. A dica eu vou apagar e eu vou marcar essa opção multilinha. Essa aqui é importante porque por padrão a caixa de texto ela escreve todo o texto em apenas uma linha, mas no nosso caso a gente precisa de 10 linhas para mostrar a tabuada de cada número uma abaixo da outra. Eu também preciso desmarcar a opção ativado. Com essa opção ativada, o usuário pode editar o que está escrito na caixa de texto, mas desmarcando essa opção, o usuário vai poder apenas visualizar. Ele não vai poder, por exemplo, apagar o conteúdo. E para concluir, eu vou então renomear essa caixa de texto também. O nome dela vai ser caixa de texto tabuada. E clique em OK. E assim a gente então termina o desenvolvimento do designer do nosso aplicativo. Na próxima aula, nós vamos concluir o nosso aplicativo desenvolvendo a lógica dele. Então, até a próxima aula!